Paola se aproxima sorrindo. Ela avisa que vai preparar um café coado para o Sr. Altino. Altino agradece com carinho e elogia o macarrão que ela fez, dizendo que estava simplesmente excelente. Paola se emociona. Responde que esse é o prato que mais aprendeu a fazer na vida. Altino comenta, em tom leve, que com Paola na cozinha, todos estão muito bem servidos. Augusto ri, mas acrescenta que ela não é especial apenas como cozinheira. Altino provoca o filho. Pergunta, rindo, qual das funções ele escolheria. Augusto suspira fundo e responde sério que essa escolha nunca vai acontecer. Mudando o assunto, Augusto fala da febre que vem estudando. Explica que a origem é o Caribe, mais precisamente Cuba. Altino corta o tema. Lembra que Paola pode se assustar, já que os pais dela ainda estão na fazenda. Augusto completa. Diz que sua esposa também está lá. Altino olha fixo para ele. Pergunta se isso não o preocupa. Augusto admite que sim, mas garante confiar que o sogro está cuidando de tudo. Paola retorna com o café. Diz que pode ter ficado um pouco forte. Altino agradece com um sorriso. Diz que gosta justamente desse jeito. Ele anuncia que vai tomar o cafezinho e depois se deitar, deixando os dois à vontade. Angélica comenta, indignada, que o marido de Rosana passou a noite inteira na casa do Sr. Bartolo, sem dormir, e mesmo assim ainda terá que levá-las. Rosana responde, irônica, diz que essa é exatamente a falta que o marido de Angélica, Antenor, faz. Angélica suspira. Admite que nunca imaginou que o próprio pai teria coragem de mandá-lo embora. Rosana concorda, mas lembra que, de fato, ele mandou. Angélica observa que os pais deveriam estar indo junto com elas. Rosana acrescenta que também gostaria de ficar, mas Mateus não permitiu. Para ela, isso é sinal de que ele se preocupa com a irmã. Maria, aflita, confessa que fica preocupada com as duas viajando sozinhas. Gomercindo tenta tranquilizar, garante que não vai acontecer nada, e lembra que Angélica já deve ter aprendido a se virar em São Paulo. Maria responde que tomara. Ele comenta que vai dar um pulo até a colônia para ver se o pessoal já foi para a lavoura. Maria alerta. Diz que ele não devia ir até lá, mas ele insiste. Diz que não vai pegar a febre. Maria deseja que Deus o proteja, e comenta que vai cuidar do almoço, reclamando que não pode contar com Leonora. Gomercindo então sorri. Revela que gostou de ela ter desobedecido para ficar com ele, chamando-a de Maria do Socorro. Ele comenta que, pelo jeito, todo mundo saiu para Lida. Batista explica que sim, pois o genro dele não deixou ninguém ficar de braços cruzados. Gomercindo concorda. Diz que sabe, já que o genro foi levar as filhas, que vão embarcar para São Paulo. Batista acrescenta que, antes disso, o genro passou por ali e conversou com todos. Gomercindo então decide ir ver como está Bartolo. Ele cumprimenta Dona Leonora e pergunta como está o marido dela. Leonora explica, cansada, que ele delirou a noite inteira, mas se acalmou quando amanheceu, e agora descansa. Gomercindo pergunta sobre a febre e os vômitos. Ela responde que a febre parece ter baixado um pouco, e os vômitos também se acalmaram, não tão escuros como o doutor havia descrito. Gomercindo solta um suspiro de alívio. Leonora concorda. Ela pergunta se ele vai entrar, mas ele prefere deixá-lo descansar, e espera que esteja melhorando. Gomercindo se despede. Diz que está em casa caso ela precise de algo, e pede que se sinta à vontade. Leonora agradece e também se despede. Gomercindo comenta consigo mesmo que, pelo que Leonora disse, Bartolo parece estar melhorando, ou, pelo menos, não está piorando. Batista pergunta, preocupado, como fica a doença quando se agrava. Gomercindo explica com seriedade que o vômito fica preto, a pele amarela como marmelo, a urina não para, e outros sintomas começam a aparecer. Batista, curioso, quer saber se a pele de Bartolo já não está amarela. Gomercindo admite que nem chegou a perguntar. Então Tizil provoca, dizendo que, se Bartolo fosse negro como ele, de que cor ficaria a pele?
E ainda debocha. Quem sabe preto nem pega febre. Batista muda de assunto. Pergunta se o patrão recebeu notícias de Antenor. Gomercindo balança a cabeça. Responde que não faz ideia do rumo que ele tomou. Mas Tizil corta. Diz que sabe sim. Ele revela. Antenor contou que ia para São Paulo, atrás da negrinha Naná. Batista estranha. Pergunta de que Naná ele está falando. Gomercindo explica que Batista não chegou a conhecer, e completa, impaciente, que isso não tem a menor importância. Logo em seguida, chama Tizil, manda o rapaz ir com ele. No caminho, Gomercindo encara. Pergunta que história é essa, de Antenor ter ido atrás da negrinha. Tizil não recua. Responde que foi o próprio Antenor quem disse que era apaixonado por Naná, mas que Gomercindo roubou dela, e ainda fez um filho nela. O patrão exige detalhes, mas o rapaz repete a versão, dizendo que Antenor partiu disposto a seguir o rastro dela, como fazia com escravos fugidos, no tempo em que era capitão do mato. Intrigado, Gomercindo insiste na acusação. Tizil confirma sem medo. Revela que já sabia porque a própria mãe dizia que o patrão tinha enchido a barriga de Naná, assim como de outras mulheres da fazenda, no tempo do cativeiro. Gomercindo nega furioso, mas o garoto afronta ainda mais, dizendo que até com sua mãe ele já havia se deitado. Gomercindo rebate com ironia. Só falta dizer que você também é meu filho. Tizil encara firme. Responde que até gostaria, mas nasceu mulato, sem herdar a cor do patrão. Gomercindo pergunta se ele sabe quem é seu pai. Tizil responde que sim, embora nunca o tenha conhecido. Diz que o nome dele era Damião. Um caso de amor que sua mãe viveu. Gomercindo estranha. Nunca houve nenhum Damião entre os negros da fazenda. Conclui que o rapaz foi gerado longe dali. O patrão então ameaça. Manda Tizil nunca contar essa história a ninguém, ou vai ter a língua cortada, e será expulso da fazenda. O rapaz promete silêncio, e se afasta sozinho. Gomercindo fica pensativo. Se pergunta por que Antenor teria saído no rastro da negrinha. E que paixão é essa, da qual ele nunca soube. Enquanto isso, Antenor corre apressado. Chama por Damião. Pede que pare e espere. Quando o alcança, confirma se realmente é ele. Damião responde que sim, e pergunta quem é o outro. Antenor pede para conversar, mas Damião explica que está com pressa. Precisa servir ao patrão. E se despede sozinho. Antenor fica convencido de que é ele mesmo, e acredita que Damião pode saber do paradeiro de Naná. Na fazenda, Maria pergunta se Mateu esperou as duas embarcarem. Ele confirma. Diz que até ajudou a colocar as malas no barco. Maria suspira. Confessa estar preocupada com a viagem sozinhas. Mateu tenta tranquilizar. Diz que era mais perigoso elas ficarem na fazenda. Maria pede que ele coma em paz. E depois descanse. Lembra que passou a noite acordado. E ainda viajou. Mateu sorri. Diz que está bem. Ele pergunta por Gomercindo. Maria explica que o sogro levantou cedo. Foi à colônia. Voltou, almoçou e saiu de novo. Provavelmente para ver Bartolo. Mateu se espanta. Com a coragem do patrão de visitar o doente. Sem medo de pegar a febre. Mas o sogro não teme nada. Maria acrescenta que Bartolo parece estar melhor. Ou, pelo menos, não piorou. E brinca. Talvez seja erva ruim, que nem a geada mata. Mateu ri do ditado. E provoca que até ela já está falando italiano. Maria confirma em tom divertido. Depois, ela muda o tom. E pergunta a Mateu se ele já aprendeu a gostar de Rosana. Ele responde que vivem bem. Mas Maria insiste. Quer saber se ele realmente gosta da filha dela. Mateu se esquiva. Lembra que se casou com ela. Maria retruca, dizendo que não foi um casamento como os outros. Mateu respira fundo. Diz que já esqueceu o passado. Mas que nunca perdoou a loucura de Rosana. Pois não consegue esquecer. Maria pergunta se ele sente raiva. Mateu responde calmo. Que não. Porque se fosse assim, não estaria tentando ter um filho com ela.
Mateus abre o coração. Revela que ele e Rosana tentam todas as noites. Sempre que não está cansado. Maria sorri satisfeita. Deseja que ele coma em paz. Depois vá descansar. E se despede em italiano, arrancando um sorriso do genro. Mateus, intrigado, acha estranho ver a sogra tão entusiasmada. Enquanto isso, Damião reclama. Diz que a madame vai implicar, porque Juliana vive proseando com ele. Juliana responde, firme. Pergunta se Onon realmente se importa com isso. Damião resmunga. Diz que ela devia agradecer a Deus por ter casado com o filho da madame. Segundo ele, a senhora consertou a vida do rapaz. Juliana sorri e provoca em italiano. Perché, grazie a Dio. Damião explica, emocionado, que não se imagina o traste que ele era, que nem parece verdade ter largado aquela vida perdida, para hoje trabalhar com o pai, do jeito que está trabalhando. Ele acrescenta, que o homem fala daquela criança que Juliana espera, como se fosse filho dele. Juliana suspira. Diz que não pode se queixar, que Deus escreve certo por linhas tortas. E conclui, é vero. Mas logo Damião muda o tom. Confessa que hoje Deus colocou em seu caminho uma pessoa que ele jamais queria rever. Um diabo, que um dia ele teve vontade de matar. Juliana se espanta. Diz que não acredita que ele seria capaz de matar alguém. Damião responde amargo. É porque você nunca viu alguém bater no seu bem-querer, como se fosse um animal. Coisas que nem quero lembrar. Juliana interrompe. Avisa que alguém está no portão. Damião fica tenso. É ele, o maldito me seguiu. Ela pergunta o motivo do Paura. Ele nega que seja medo, e anuncia que vai atender o maldito. Do lado de fora, Antenor chama. Damião. Pergunta se ele o reconhece. Damião encara duro. Responde que não poderia esquecê-lo. E o recebe com desconfiança. Sentindo o ódio que Antenor ainda guarda. Antenor tenta soar calmo. Afirma estar em paz. Pede para conversarem em algum lugar. Mas Damião recusa. Diz que não vai deixá-lo entrar. E que não há nada para conversar. Antenor insiste. Suspira. Garante que é algo importante. Revela que quer falar sobre Naná. E pergunta se Damião sabe do paradeiro dela. Damião responde seco. Que não sabe. Que se perdeu dela desde que foi levada ainda menina. Para o patrão. Quando Antenor o acusa de mentir. Damião rebate furioso. Exige respeito. Há muito tempo sou homem livre. Antenor pede desculpas pelo tom. Mas insiste que precisa de notícias de Naná. E da criança que ela levava. Damião corta a conversa. Manda procurar em outro canto. Zomba do faro de Capitão do Mato. Antenor suspira resignado. Mas conclui, desconfiado, que aquele negro sabe de alguma coisa. Em outra cena, Rosana pergunta se é ali. Angélica confirma. Rosana olha em volta. Diz que imaginava um palacete. Angélica responde firme. Não é palacete nenhum. É a minha casa. Entre. Rosana comenta que é uma boa casa. Angélica reforça com orgulho. É a minha casa. Rosana sorri irônica. Diz que já ouviu isso antes. E pergunta onde pode ficar. Angélica chama. Diz que tem um quarto especial só para ela. Enquanto isso, Paola pergunta a Augusto. Que horas o pai dele volta? Ele responde que espera que seja logo. Paola lembra que ele disse ter muitos negócios a resolver. Augusto admite. Devia ter ido junto. Paola pede que não diga isso. Chama-o de amor e mio. Augusto, preocupado, diz que vai precisar dar um pulo em casa. Paola se espanta. Pergunta o que ele vai fazer lá. E lembra que a esposa dele ainda está na fazenda do pai. Augusto explica que precisa passar em casa, só para dar uma olhada. Paola retruca com ironia. Ninguém vai roubar a sua casa, amor. E o chama para sair com ela. Augusto dá uma risada curta. Concorda que realmente precisa sair um pouco. E avisa que vai tomar banho e se trocar. Paola, provocativa, sugere que agora eles podem tomar banho juntos.
Augusto repete baixinho, para si mesmo, como se fosse um mantra. Aguenta. Enquanto isso, Rosana observa Angélica na cozinha. Pergunta se ela está cozinhando para o marido. Angélica responde com naturalidade. Sim, para nós dois. Rosana, curiosa, insiste. E você, está gostando? Angélica sorri, quase envergonhada, e admite. Estou adorando. Me sinto, de verdade, uma dona de casa. Rosana não se contenta. Quer saber quem cuida das roupas do marido. Angélica responde firme. Faço tudo o que for preciso. Porque Augusto é meu marido. Rosana provoca. Podia ter contratado uma criada. Mas Angélica rebate. Ainda não foi necessário. E além disso, quando éramos crianças, você lembra, nós ajudávamos a mamãe em casa. Rosana se surpreende com o entusiasmo da irmã. Que mudança, hein? Para alguém que queria ser freira. Angélica baixa o tom. E confessa o que já não consegue esconder. Descobri que amo meu marido. Faço tudo por ele. Rosana então pergunta onde Augusto anda. Angélica suspira e explica. Nem imagina que eu já voltei para casa. E muito menos que trouxe você comigo. Rosana quer saber se ele costuma jantar em casa. Angélica responde que quase sempre. E que logo ele deve chegar. Rosana sugere. Então vamos esperar por ele. Jantamos juntos. Angélica hesita. Não vai te incomodar? Rosana garante que não, que nem está com tanta fome. As duas concordam. E Angélica promete caprichar na janta, enquanto Rosana se oferece para ajudar. Em outro cenário, Paola recebe Altino. Ele comenta que chegou tarde para o jantar. Paola, com um sorriso discreto, responde. Não, a janta ainda está no fogo. Altino suspira. Pergunta se o filho já chegou. Paola explica que não. Que ele nem saiu de casa à tarde. Onde ele está, então? Insiste Altino. Paola responde calma. Dormindo. Estava cansado. Ela garante que, assim que a janta ficar pronta, chamará o filho. E ainda oferece a Altino a opção de tomar um banho antes. Ele concorda, aliviado, dizendo que provavelmente fará isso. Enquanto isso, Maria suspira. Seu coração está apertado. Queria tanto saber como estão minhas filhas em São Paulo. Gomercindo tenta acalmá-la. Não se preocupe. Estão bem, com Augusto. Maria concorda, reconhecendo que às vezes se preocupa demais. Apesar de tudo, suas filhas se casaram bem. Pelo menos parecem felizes. Ela conta que Mateu disse que ele e Rosana estão tentando ter um filho. Gomercindo sorri e comenta. Então eles se entenderam. Maria confirma. E ele respira aliviado. Menos mal. Os dois acabam brincando sobre quem dará um neto primeiro. Maria percebe a ansiedade dele e provoca. Aposto que você quer um neto homem, não é? Ele admite sem rodeios. Quero sim. Já que você nunca me deu um filho macho. Ela rebate, com malícia. Talvez você é que não tenha se esforçado o suficiente. Gomercindo ri e corta o assunto. Melhor não discutirmos isso agora. Maria reconhece que ele tem razão. E decide não discutir hoje. Gomercindo então pergunta como Bartolo está. Mateu responde que parece que dessa vez, ele escapa. Maria suspira aliviada e diz para Mateu se lavar e vir jantar. Mas ele agradece. E avisa que não está com fome. Gomercindo observa Mateus com atenção. Pergunta se ele sente alguma coisa. Mateus responde seco. Não, só um pouco cansado. Pede permissão para se deitar. Uma música de tensão invade o ambiente. Gomercindo se preocupa. Teme que seja febre. Maria implora, aflita. Nem pense nisso, por favor. Na cozinha, Angélica comenta com um sorriso nervoso. Quando Augusto chegar em casa, vai levar um susto. Rosana estranha a demora. Angélica explica. Ele não tem hora para voltar. Às vezes fica até tarde conversando com os amigos. Todos bacharéis como ele. Rosana olha para a irmã, intrigada. E você? Fica trancada em casa esperando? Angélica responde calma. Aproveito para ler. Rosana comenta, meio surpresa. Você parece até gostar dessa vida. Angélica confirma com firmeza. Sou uma dona de casa.
Rosana suspira. Também não posso falar muito. Minha vida na fazenda não tem graça nenhuma. Angélica pergunta de leve. E que graça você gostaria que tivesse? Rosana pensa. Não sabe responder. Depois, muda o tom e provoca. Você vive em São Paulo, com tantas coisas para ver. Augusto já te levou ao teatro? Angélica baixa os olhos. Não, ele chega cansado, toma banho, come e dorme. Às vezes nem janta. Rosana insiste, empolgada. Quero que ele nos leve ao teatro pelo menos uma noite. Nunca vimos um espetáculo assim. Angélica sorri confiante. Com você aqui, tenho certeza que ele fará isso com gosto. Rosana se anima. Vou adorar. Espero que chegue logo. Já estou morrendo de fome. Enquanto isso, em outro ambiente, Altino elogia Paola. Você é mesmo uma excelente cozinheira. Paola agradece, lisonjeada. Ele comenta sobre o molho. É raro encontrar algo assim. Augusto brinca. Já contou isso ao meu pai? Altino ri. Pergunta onde ela aprendeu a cozinhar. Paola responde orgulhosa. Com minha nona e minha mama, lá na Itália. Minha nona Marieta era uma mestra no fogão. Puxei a minha mãe mesmo. Ela confessa que gosta de cozinhar. Augusto admite. Macarrão feito por ela. É a minha perdição. Altino pergunta se ela vai à casa de Augusto depois do jantar. Paola comenta que a casa dele também é ali. Mas Augusto insiste. Preciso ir para minha outra casa. Paola provoca. Lá não tem ninguém te esperando. Vai me deixar sozinha com Altino? Augusto sorri e diz que confia no pai. Altino se oferece para dormir lá, se ela preferir. Mas Augusto recusa. Já preparei tudo para ele. Paola finge ofensa, divertida. Assim eu fico magoada. Enquanto isso, Rosana pergunta de novo a Angélica. O seu marido sempre se atrasa tanto? Angélica suspira. Às vezes. Rosana sugere começar a jantar. Mas Angélica pede. Espera só mais 10 minutos. Rosana concorda, mas alerta. 10 minutos. Só isso. No quarto, Gomercindo estranha o olhar de Maria do Socorro. Pergunta se ela quer que apague a luz. Maria responde que não. Ele comenta. Está me olhando de um jeito estranho. Ela rebate. Você também me estranha. Ele pede para que ela deite e deixe de bobagem. Maria, com voz baixa, pergunta. Você acha que eu perdi a vergonha? Gomercindo responde que não. Mas realmente a achou diferente. Ela concorda. Ele insiste. Então por que fez aquilo? Maria revela com doçura. Nem percebeu a camisola que estou usando? É a mesma da nossa primeira noite de casamento. Ele se espanta. Você ainda a guardava? Ela confirma. Ele pergunta por que decidiu vesti-la hoje. Maria confessa, emocionada. Por causa do beijo que você me deu na testa, mais cedo. Ele se surpreende com o efeito do gesto. Aconchega-a em seu braço e convida. Vem. Maria admite, com lágrimas contidas. Não estou acostumada. Chorei tanto tempo sem ficar assim. No quarto, o clima fica mais íntimo. Gomercindo pede para Maria dormir. Mas ela pergunta, com voz baixa. Você não me quer? Ele brinca, meio surpreso. Aprendeu isso com a nossa filha? Maria confessa, envergonhada. Sempre tive vergonha de procurar você. Ele insiste. Vai me procurar justamente agora? Ela rebate, sentida. Você nunca me procura. Gomercindo suspira. Sempre pensei que você não quisesse. Maria revela, com lágrimas contidas. Eu fingia. Só de vergonha de mostrar que queria. Ele encara a esposa. Pergunta em tom firme. Então agora perdeu a vergonha? Ela admite. Sim. Ele pergunta de novo, direto. E você me quer? Maria sorri emocionada. É o que mais desejo no mundo. Enquanto isso, em outra cena, Marco Antônio sente a criança mexer na barriga de Juliana. Ele se emociona. Que sensação estranha. Juliana sorri. É o nosso filho. Ele repete, cheio de ternura. Nosso filho. Que bom ouvir isso de você. Promete. Estarei ao seu lado quando ele nascer. Juliana confessa. Já aprendi a gostar de você.
Ele responde: seguro. Nada vai nos separar nesta vida. Ela concorda. Marco Antônio a olha nos olhos e declara em italiano: Ti voglio bene, amore. Juliana retribui com doçura: Anch'io. Ti voglio bene. Bartolo desperta. Vê Mateu ao lado da cama e se espanta. O que você está fazendo aqui? Mateu responde: vim ficar com você, para sua mulher descansar um pouco. A poverela. Bartolo percebe a hora avançada. Mateu fala firme: não importa o dia. O que importa é que você está renascendo de novo. Bartolo ri, lembrando da febre. Mateu confirma, mas garante que agora ele se recupera. Bartolo brinca: te dei um susto, não foi? Mateu sorri. E dos grandes? Bartolo, confiante, promete: amanhã me levanto para trabalhar. Mateu alerta: amanhã talvez nem consiga se sustentar em pé. Bartolo chama por Leonora. Ela aparece depressa. Mateu comenta: ele acordou. Está consciente. Leonora ergue as mãos, emocionada. Graças a Deus. Ela pergunta como ele se sente. Bartolo responde faminto. Leonora sorri: tenho sopa pronta no fogão, mas temo que você vomite. Bartolo garante: e se vomitar, você faz outro prato, que eu como de novo. Em São Paulo, Rosana encontra Angélica quase dormindo sentada. Porque ainda está acordada. Angélica devolve: e você? Rosana explica: vi um coche passando, mas não parou. Vai se deitar, irmã. Hoje o seu marido não aparece mais. Angélica suspira, conformada. Pelo jeito, não virá mesmo. Rosana pergunta se isso é comum. Angélica admite: às vezes. Rosana insiste: nunca perguntou onde ele passa a noite? Angélica balança a cabeça: não. Boa noite, Rosana. Mas Rosana se levanta decidida: pois eu vou descobrir por conta própria. Na manhã seguinte, Dolores cumprimenta Leonora: bom dia. Não esperava encontrá-la aqui. Leonora responde aliviada: meu marido está melhor. Graças a Deus. Dolores se alegra com a notícia. Leonora explica: ele passou a noite quase sem febre, parou de vomitar, e agora dorme em casa. Dolores olha firme para Leonora: você devia estar cuidando do seu marido, não aqui na cozinha. Leonora tenta se justificar: só vim passar um café e adiantar o almoço, depois eu volto para ele. Mas Dolores corta sem paciência: nada disso. Você vai agora mesmo cuidar dele. Eu mesma fico com o café e com o almoço. Leonora tenta argumentar, mas Dolores não deixa. A febre é traiçoeira. Leonora, ele pode ter uma recaída a qualquer momento. Assustada, Leonora se cala. Agradece com um gesto e suspira: vou então preparar o almoço depois. Isso mesmo. Vá cuidar dele. Confirma Dolores. Leonora se retira, pedindo licença. Na casa de Augusto, Angélica coloca pão e leite na mesa. Olha para Rosana e se oferece: quer que eu ferva o leite? Rosana apenas observa, pensativa. Angélica comenta: acho que Augusto nem imagina que nós duas já estamos em casa. Rosana provoca: será por isso que ele dormiu na rua? Angélica suspira, sem certeza. Não sei onde ele dormiu, mas tenho certeza que estaria em casa, se soubesse que eu voltei. Rosana insiste, desconfiada: e você acha normal um homem casado fazer isso? Angélica tenta se convencer: talvez ele tenha ficado com o pai, na fazenda. Rosana balança a cabeça, incrédula. Angélica corta o assunto: prefiro não falar sobre essas coisas. Muda de tom, tentando animar: depois do café, podíamos dar umas voltas pela cidade. Rosana pergunta: voltas onde? Não sei bem, mas em São Paulo tem tanta coisa para ver. Responde Angélica. Rosana lembra: Augusto provavelmente vai voltar para casa, tomar banho e trocar de roupa. Angélica concorda. Então a gente espera. Na mansão, Juliana leva um susto ao ver Antenor parado na porta. Seu rosto empalidece. Luía percebe a reação e pergunta: o que houve, Juliana? Tem um homem lá fora.
Responde nervosa. Mariana se aproxima. Que homem? Juliana balbucia. Não sei, mas já esteve aqui antes. Ele quer falar com Damião. Mariana insiste. E por que esse susto todo? Juliana admite, inquieta. Não sei, é só uma sensação. Esse homem é estranho. Damião sabe quem é? Pergunta Mariana. Juliana confirma. Sim, eles já conversaram. Mariana tenta acalmá-la. Então não se preocupe. Vai descansar um pouco. Juliana pede licença e se recolhe ao quarto. Luía comenta em voz baixa. Quem será esse homem? Mariana responde séria. Damião deve saber. Mas seja quem for, não devia ficar rondando a casa. Depois eu mesma falo com ele. Enquanto isso, Francesco conversa com Altino sobre o mercado de café. Não acompanho de perto, mas sei que a situação não vai bem, diz Francesco. Altino suspira. Está péssima. E para piorar, o governo lava as mãos. Francesco ergue a sobrancelha. Como assim? Lava as mãos. Só se preocupa com café. Mas não o suficiente. Esquecem que é o café que sustenta o país. Explica Altino. Irritado. Francesco provoca com ironia. Você fala assim, mas parece que está chorando de barriga cheia. Altino rebate na hora. Engano seu. Às vezes me arrependo. Até de ter comprado sua fazenda. Francesco olha sério para Altino. Eu, ao contrário de você, não me arrependo nem um pouco de ter vendido a fazenda. Altino suspira e admite. No fim das contas, você tinha razão. Francesco completa. Não são apenas os fazendeiros que sofrem. Todo mundo está passando aperto. Marco Antônio, atento, intervém. Tem muita gente falindo, tio. Altino confirma. Justamente. Não é à toa que alguns andam falando até em trazer de volta a monarquia. Francesco se surpreende. E por causa do café? Não só pelo café. Por tudo. Responde Altino exaltado. Desde que proclamaram essa república, o país anda sem rumo. Ninguém mais segura as rédeas. Francesco ironiza. Vai ver, a república também é culpada pela febre amarela nas fazendas. Altino interrompe seco. Não brinque com coisa séria, Francesco. Marco Antônio aproveita o silêncio e pergunta. Então, Tino, você é monarquista?